Sabe, meus queridos, na vida, ser humano comum que ainda não conhece a Deus, que não conhece o eterno, o sobrenatural, ele precisa ver para ter fé. Era mais ou menos como Tomé. Tomé, mesmo tendo andado com Jesus, tendo visto tantas coisas, tantos milagres, tantos sinais, Jesus estava ali diante dele. Não era outra forma, outro sinal, mas é a fé contrária. Tomé tinha uma fé contrária, ou seja, Jesus estava ali diante dele e ele acreditava mais na versão dele, que Jesus ainda permanecia morto e ele precisava tocar para ver, embora Jesus estivesse diante dele e diante de todas as pessoas. É o que eu digo sempre, minha visão. O ateísmo é uma fé contrária. É uma fé. O ateísmo em si não quer dizer que o sujeito não tenha fé. É a fé no contrário. É a fé no que ele está predisposto a crer, no que lhe é mais conveniente. É a fé no contrário, é o que é o ateísmo. Tomé tinha diante de si e diante de todos Jesus Cristo ali falando com ele, mas ele disse: não, eu preciso colocar a minha mão. Eu vou satisfazer dessa forma a minha fé contrária. E não é assim. No reino de Deus, você primeiro tem fé, para depois você ver. Então eu tenho lido as Escrituras, eu creio, veja bem, eu já creio nas Escrituras como a fonte da palavra de Deus, como a origem da palavra de Deus. Eu creio nas Escrituras e cada dia creio mais. Pode falar o que for dela. Surgiu o livro de Enoque, surgiu os Anakim, surgiu os gigantes. Meu Deus, quanta coisa tem surgido. E o pior de tudo, é gente que descobre uma coisa na internet e sai divulgando aquilo como se fosse a verdade do século. Tudo aparece agora nas redes sociais. Porque Jesus foi casado, porque quando ele era pequeno ele ressuscitou um passarinho, ele matava e ressuscitava passarinhos, manipulava o poder de Deus dessa forma. Meu Deus, é quanta baboseira. É igual a galera da Terra plana e ainda querendo usar a Bíblia para embasar a ideia da Terra plana. É tanta baboseira, gente. Mas tudo bem, eu creio, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus e a leio tendo esta visão, tendo esta fé. E quando você lê a palavra de Deus e medita nela, tendo esta fé, é que então seus olhos são abertos e você começa a ver aquilo que é falado a respeito de Deus sob a ótica da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da boa teologia. E baseando-me nisto, querido, é o que eu tenho para dizer. Quanto mais eu leio, mais eu vejo a grandeza e a grandeza de Deus através das eras, pelas Escrituras. E como alguém falou, se Jesus Cristo, ele nunca existiu, foi quem falou, quem inventou a história, foi com certeza o Filho de Deus. Se é que Jesus Cristo nunca foi o Filho, quem escreveu deve ter sido. Então é maravilhoso. E hoje, entre tantas lições, eu deixo uma para vocês aqui. Palavra descrevendo no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi levado, ele estava no Getsemane com os discípulos, vem a multidão e o leva, e a palavra diz que ele o leva para os sacerdotes. E que coisa maravilhosa, quando você tem a revelação de Deus nas Escrituras em cima do que já está escrito, não em cima de novas revelações, não, mas trazendo, ressaltando aos seus olhos aquilo que já está escrito. Quando o Espírito atesta a própria Escritura em outra parte, confirmando em seu coração, trazendo em seu coração a revelação da própria Escritura, não de coisas mirabolantes, mas da própria Escritura.
E a própria Escritura dizia que o cordeiro que fosse trazido, o animal que fosse trazido para o sacrifício, ele deveria ser examinado para ver se não tinha defeito. E Jesus foi levado para o sacerdote, ele foi preso e levado para o sacerdote. Todo mundo sabe que Jesus foi o sacrifício perfeito diante de Deus em favor da humanidade, para que a humanidade pudesse receber a redenção, aqueles que viessem a crer em seu Filho Jesus Cristo, que pela fé receberiam então a salvação. Então hoje, lendo as Escrituras, eu vi quando Jesus foi levado aos sacerdotes, e a palavra fala que os sacerdotes, procurando alguma falha, algum defeito nele, não acharam. Aleluia! Porque, queridos, o sacerdote, a lei dizia que o cordeiro, o animal trazido, o objeto, o bem do sacerdote, do sacrifício, não podia ter falhas, não podia ter defeitos. Então as Escrituras se cumprem cabalmente, queridos, cabalmente, em cada detalhe. E você buscando a presença de Deus em oração, em humildade, o Senhor vai te trazendo aos olhos detalhes que são fundamentais para aumentar cada vez mais a sua fé. E o que acontece, queridos? Eu vi um detalhe que eu nunca tinha me dado conta. Foi levado aos sacerdotes, e os sacerdotes, examinando, não acharam nenhum defeito nele. Então se cumpre a Escritura, que o animal trazido pro sacerdote não podia ter defeito, e Jesus era o Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era trazido ao sacerdote, e todo mundo sabe que foi através dos sacerdotes que Jesus foi entregue a Pilatos, ao governo de Roma, para ser crucificado, porque não existia autorização para que judeus matassem, executassem sua justiça. Só o governo de Roma poderia fazer isso. Então Roma estava devidamente legalizado para executar o sacrifício, ainda que foi injusto do ponto de vista humano, mas não foi injusto do ponto de vista divino, porque Deus mesmo havia planejado e Jesus já sabia de sua missão. Então Jesus é sim, aleluia, o Cordeiro imaculado. Este sim é imaculado. Este sim é imaculado. Não a Nossa Senhora. Nossa Senhora falou assim de si mesma. Ela disse de si mesma que meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amado, quem é imaculada por si mesma não precisa de um Salvador. E Maria disse que o Senhor atentou na baixeza de sua serva, na condição humana, na condição de quem precisa de misericórdia, de amor e de ser salva. Não precisa ser salvo quem já está salvo por natureza. Então o Cordeiro Imaculado, que é Jesus Cristo, o único, em Apocalipse não se vê nenhuma menção a nenhum outro Deus. Não há outro Senhor, não há santo, só há um, a quem os 23 anciãos, a palavra diz que depositam as suas coroas aos pés daquele que foi morto. Não foi Maria, não foi José, não foi Paulo, foi o único digno de louvor e adoração. O único sem defeito. Então Jesus é preso no Getsêmani, levado aos sacerdotes, e eles procuram defeito nele, alguma falha, e não acham, e nunca acharão. Jesus é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito. Por isso ele pode garantir a sua salvação. Por isso ele pode garantir o seu acesso a Deus. Ele é o sacrifício perfeito. E você, por mais pecador que possa se sentir, por mais defeitos que você possa ter, Jesus pode conceder o acesso da sua vida ao trono da graça e da glória de Deus, para que seu coração seja feito como o coração dele, um coração puro diante de Deus. Em nome de Jesus.